Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gasal quem vos fala. E nesse vídeo trago as operações que realizamos através do nosso setup, o Operacional Gaza, no pregão do dia de hoje, dia 17/9/2021. Bora lá, vamos ver aí como foi o nosso dia e como fechamos nossa semana. Antes de mais nada, peço gentilmente que se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com quem vocês acreditem que possa tirar proveito e não deixe de dar o seu like, que vai me ajudar bastante. E como eu gosto de dizer sempre, isso vai me ajudar a prosperar. E quando você ajuda o seu próximo a prosperar, o universo conspira para que você prospere também. Momento Coaching com o Reginaldo Gasal. Para quem não conhece o nosso canal, os nossos vídeos têm o objetivo de trazer aqui as nossas operações, independente de quais sejam os resultados. Trazemos os dias de ganho, os dias de perda e os dias de 0 a 0. O intuito do nosso setup é ajudar traders iniciantes como eu a tirar a subjetividade do mercado, deixando pontos claros de entrada e saída. Muito importante frisar que não existe setup milagroso, o milagre está na mão de quem opera. No mercado de especulação não temos garantias, tá? Ganhos passados não são garantias de ganhos futuros, porém fazendo a risco que pede operacional, ficamos a favor das estatísticas, bem municiado pelas probabilidades. O nosso setup ele apresenta resultados interessantes pelo período que temos de amostragem aí, que é de maio de 2019 a dezembro de 2020, né? E depois aí já de 2021 até as datas de hoje, né? Apresentam uma rentabilidade média de 20% de lucro sobre o capital ao mês e a probabilidade de fecharmos um mês no lucro nesse mesmo período de amostragem, que são de 28 meses, é de 85%. Obviamente, os 15 restantes é a probabilidade de fecharmos com prejuízo. Muito mais importante do que eu dizer que é um setup interessante é que vocês tirem as próprias conclusões de vocês. Para isso, é só entrar em contato através do e-mail operacionalgaza@gmail.com, manda lá seu nome, WhatsApp e a cidade onde está localizado, que enviaremos aí por um período teste de 30 dias o nosso operacional. Tranquilo? Capital recomendado para que se opere o nosso setup é de R$1.000 por contrato, caso você tenha um perfil mais arrojado, e de R$2.000 por contrato, caso você tenha um perfil mais conservador. Então vamos lá e vamos ver o que aconteceu no dia de hoje. Eu sempre esqueço alguma coisa, né? Então antes de adiantar para as entradas, vou deixar aqui no minuto 3 do seu vídeo um card aí com o vídeo de backtests de maio de 2019 a dezembro de 2020. E na sequência, no minuto 3 e 15, vou deixar aí um vídeo com os backtests de janeiro de 21 até maio de 21, e depois nos vídeos do canal você vai encontrar todas as demais operações. E nesse segundo vídeo também deixo, né, além dos backtests, tem aí como operar no nosso setup de forma detalhada, tem lá como que funciona o nosso operacional. É muito importante que vejam esses vídeos para saber dos ônus e bônus que tem de operar com o nosso setup. Aí adiantei aqui, candle 18. Foi o candle que nos deu um alerta, temos que aguardar, tá, o fechamento do candle. Então, antes do fechamento não fazemos nada. Assim que o candle fecha, fechando vermelho, vendemos a mercado. A partir do momento que vendemos e entramos na operação, ordem oco já configurada, stop de 200 pontos e alvo de 500 pontos. E aí aguardamos, tá? Por hora aguardamos até que a operação se desenrole. Estamos operando com 3 contratos, tá? Então os resultados que estamos mostrando nesse mês é referente a 3 contratos. Então vou adiantar mais um pouco para a gente ver o que desenrolou aí. Aqui eu parei porque eu esqueci de comentar. Então a partir do momento que a gente faz a nossa entrada, nós posicionamos uma linha ali como referência, tá? A partir do ponto da entrada em 400 pontos. Então não precisa necessariamente da linha, né? Se você pode anotar e fazer essa marcação aí. Porém eu prefiro deixar já uma linhazinha ali marcada para facilitar. O que eu estou fazendo? Deu a entrada, posicionamos uma linha a 400 pontos.
Assim que essa linha, essa região é violada, tá? Não precisamos esperar a vela fechar abaixo. Assim que essa linha é violada, nós protegemos a operação e trazemos ela para o 0 a 0, tá? Nesse caso, onde só temos uma operação em andamento, ela fica no 0 a 0. Caso tivéssemos mais de uma, vocês vão perceber aí, vendo em vídeos anteriores, que quando entramos em mais de uma operação, o preço médio já é calculado automaticamente. E aí, então, não seria no 0 a 0. A proteção fica a 400 pontos do ponto da entrada, tá? Então é muito importante isso, porque se a gente está com preço médio e posiciona num 0 a 0, a gente pode ser violinado dependendo da amplitude, da diferença dos pontos de entrada. Então, voltando aí em dias anteriores, vocês podem ver, né, esse exemplo aí. Então, percebam, trouxe para o 0 a 0 ali a operação nesse momento. E a partir de aí, não temos mais risco nessa operação e aguardamos, tá? Ou é o nosso alvo, ou o nosso 0 a 0 ali. Então vou adiantar mais um pouquinho para ver o que desenrolou. Adiantei aqui, candle 23 veio e nos pagou aí a nossa operação. Então o nosso setup, nós começamos com a ideia de fazer no máximo 3 operações dia. Caso as 3 sejam pagadoras, aí sim podemos arriscar uma quarta. Ela sendo pagadora, podemos arriscar uma quinta e assim sucessivamente. Caso uma das 3 primeiras sejam stop, aí encerramos o dia limitados a essas 3 operações. Por quê? Porque desta forma, né, como trabalhamos com risco retorno de 2,5 para 1, um take ele paga 2 stops e ainda nos dá um lucro. Então, trabalhamos dessa forma. Outra coisa é com relação à proteção. Por que proteger após só 400 pontos? Porque fiz alguns testes e proteções mais curtas. Aconteceu muito de tomar uma violinada, ele sai no 0 a 0 e depois ele vai e busca o take. E acreditem, o sentimento pior do que o do stop é de quando a gente sai no 0 a 0 e depois a gente viu que a nossa operação seria vencedora. Trabalhar o setup é assim, né? Não se pode ter viés. E caso você não se sinta confortável em trabalhar dessa forma, aí recomendo que escolham outra forma de operar. Porém, setup não se pode ter viés e deve seguir a risca. Por quê? Porque fizemos todo um levantamento, temos uma estatística que engloba tudo isso daí. As entradas nesses níveis com essa regra de coloração, o stop financeiro de 200 com o take de 500, tudo isso foi calibrado e no longo prazo, como eu já disse, se mostra pagador. Milagre não existe, né? Para ganhar sempre, infelizmente ou felizmente não existe, porque se existe uma fórmula mágica, o mercado não existiria, pois todo mundo queria comprar ou vender no mesmo ponto e não teria a contraparte, né, para poder fazer a operação. Então vou adiantar mais um pouco para vocês verem o que desenrolou aí. Adiantei aqui nesse ponto para vocês verem, né, o exemplo que eu sempre falo. Candle 34 nos deu um alerta, porém temos que aguardar o fechamento. Caso alguma condição deixe de ser atendida, ele venha a perder a coloração, não podemos fazer a entrada, tá? Às vezes vai dar o sinal, vai abortar a entrada e depois acaba buscando o take, e às vezes ele dá essa entrada, aborta a entrada e a gente vê que seria stop. Faz parte, infelizmente a gente não consegue filtrar todas as entradas a fim de ser 100% lucrativo, porque como eu já disse, não existe, né? Não existe setup 100%, né? O mercado ele é soberano, sobe quando quer e desce quando quer. Então eu trouxe aqui para mostrar esse exemplo, porque vocês vão perceber aí que bem próximo do fechamento, aí faltando 5 segundos para fechar, ele teve uma condição não atendida e perdeu a coloração, então não fazemos a entrada. Caso tivesse dado a entrada, o que faríamos, né? Sabemos que o nosso setup ele foi feito para se trabalhar das 9 ao meio-dia, e a partir do candle 36 não temos mais sinais de entrada. Então, se você puder, né, esses últimos candles a gente tem que olhar, entender isso. Se você puder ficar na frente do mercado acompanhando, beleza, faça essas últimas entradas aí. Caso você não for poder acompanhar após o meio-dia, recomendo que não faça. Por quê? Porque pode acontecer de você fazer a entrada, sair da frente da tela e quando voltar ter uma ingrata surpresa, né? De ter o seu stop, por exemplo, pulado pela corretora e você já está tomando um prejuízo muito maior do que o esperado. Tá? A gente limita a 3 entradas dia.
para isso mesmo, para a gente poder limitar a nossa perda. Já é algo mais arrojado, né? A gente arrisca 4% por operação, e caso tomemos 3 stops no dia, estamos falando em 12% do nosso capital, tá? Então, no dia de hoje não tivemos mais entrada, eu vou aproveitar e mostrar para vocês agora aqui o fechamento da semana. Então, para quem acompanha, viu aí que começamos o mês com 2 semanas bem pesadas, tá? Nos dando bastante stops. E essa semana vai uma semana bem bacana, né? Então, no geral aí estamos positivo, né? Pouco ainda, né? Mas estamos com como eu disse, né? 31% de assertividade e mesmo assim com lucro. Então dá para ver lá que como eu mencionei, já as 2 semanas primeiras judiou da gente. E essa última semana tem sido bem generosa. Temos mais 2 semanas pela frente, vamos ver o que vai desenrolar. Como eu sempre falo, garantias não temos. E se você me perguntar hoje, Reginaldo, vai pagar? Sairemos no lucro esse mês aí de setembro? Eu vou falar sinceramente que não sei. Descobriremos juntos aí no dia 30/9, que é a nossa última sexta-feira aí do mês, o nosso último dia de operação. Porém, como eu sempre falo, né, faço o que tem que ser feito, faço todos os dias a mesma coisa, e no período que temos aí, foi comprovado que no longo prazo o resultado é interessante. Então, estou confiante em continuar fazendo dessa forma e continuarei trazendo os resultados, sem esconder nada de vocês, tá? Mostrando todos esses detalhes aí. Tranquilo? Então, vou terminar aqui, adiantar mais um pouquinho aí até o fechamento do Candle 36, para vocês verem que não tivemos mais nenhum sinal no dia de hoje. Eu sempre esquecendo de trazer alguma informação, então perceba aí que no dia 14/9 temos ali um stop e meio. O que seria um stop e meio, né? Eu não achei forma melhor de contabilizar o 0 a 0, tá? Então, quando uma operação sair no 0 a 0, eu vou considerar ela como stop, né? Porém, como ela não nos dá um stop share, ela não nos dá prejuízo, né? Vou considerar meio stop. Então, dessa forma, eu fico mais conservador nas estatísticas, tá? Porque se eu jogo como ganho, e ficaria algo mascarado. Então, já que é para fazer esse gato, dar esse gato, essa gambiarra aí, vou jogar sempre contra. Saiu no 0 a 0, considero meio stop. Beleza? Agora sim vou adiantar lá e vamos ver o fim do dia aí. Então aqui, fechamento do Candle 36. Encerramos o nosso dia, né? O nosso operacional a partir do Candle 36 não dá mais sinal. Foi um dia de bastante queda, mas infelizmente, né, os filtros do nosso setup que nos protege nos tira de algumas entradas. Paciência, faz parte. Isso daí já está sendo contabilizado dessa forma e não teve alteração, né? Então os resultados que temos já foi com o setup desta forma. Tranquilo? Quero aproveitar aqui para agradecer a todos que estão acompanhando, todos que estão solicitando o setup para teste, tá? Obrigado mesmo, que isso daí ajuda bastante, nos motiva a continuar gravando os vídeos aí. E aproveitar e convidá-los para participar das nossas lives, que acontecem de domingo a quinta-feira, exceto quando previamente avisado, a partir das 22 horas, 22h05, onde eu opero o HK50, tá? Que é o índice de Hong Kong. É um mercado que eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque é um mercado rápido. Ele funciona aí das 10h15 da noite, a hora que abre o mercado, 22h15. Depois fecha a primeira perna a 1 da manhã. Aí tem um intervalo de 1 hora, reabre as 2, depois vem até o outro dia, né? Porém, eu só opero a primeira perna, tá? Das 22h15 a 1. É um mercado rápido que geralmente, né, após sua abertura é às 22h15, quando é 11, 11h30, ele já desenrolou, ou já nos deu stop, ou já pagou segundo o meu operacional. Outra coisa que é muito interessante é que a gente consegue trabalhar com um capital pequeno, a partir de $10 você já consegue trabalhar e gerenciar o seu risco de forma adequada, porque lá você tem como fracionar o contrato, fracionar os lotes, né? No índice a gente tem que trabalhar no mínimo com contrato, lá a gente pode trabalhar, por exemplo, com meio, o que seria meio contrato, 1/4 de contrato, 1/10 de contrato, e como eu disse, a partir de $10 você já pode fazer esse depósito. Eu não recomendo, tá? Pelo menos aí $100 seria interessante, porque
para ter a dor da perda quando a gente perde, porque se o capital é muito pequeno também, que no caso de 10 dólares e aproximadamente R$ 55, R$ 52, a gente não liga de perder isso daí. Então você acaba não gerenciando, entrando com a mão maior do que deve, e quando você põe um valor um pouco maior, já começa a ficar mais dolorosa a perda. Então você vai sim querer estudar e fazer um gerenciamento adequado, que é arriscar aí de 0,5% a 1% por operação. Beleza? Então, muito obrigado. Se Deus quiser, domingo estarei aí a partir das 22h05 para a nossa saga do Diário de um Trader Iniciante lá no HK50. E a partir da segunda-feira, mais uma vez, com os nossos vídeos aí do mini índice operando o setup operacional Gaza. Tenham uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos. Abraço.